Porque esse livro, ele contém uma sabedoria alienígena. Não se espante se você começar a ler esse livro e coisas estranhas começarem a acontecer com você. Há muito tempo aqui no canal vocês comentam, vocês pedem que eu faça um vídeo falando sobre o livro de Urântia. E eu estava lendo esse livro, demorou um pouco porque o livro... E eu tenho certeza que o que eu vou contar para vocês aqui hoje vai fazer com que vocês percam o chão que vocês têm embaixo do pé de vocês. Eu sou Carol Capel, a sua leitora de livros favorita, e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre esse misterioso livro que, se você começar a ler, não vai ter mais volta. Ele é um dos livros mais misteriosos do mundo, mas principalmente por que eu trouxe esse livro e esse assunto aqui dentro do canal? Porque esse livro, ele contém uma sabedoria alienígena. Eu até tinha esse livro aqui em casa, até poucos dias atrás, mas aí me deu um surto que eu assisti um documentário sobre minimalismo lá na Netflix. E aí o que eu fiz? Eu tirei todas as tralhas da minha casa, tudo que eu não usava mais, dei embora. Então não vou ter o livro físico para mostrar para vocês. Mas o livro tem tradução em português, e se você for começar a ler, eu recomendo sorte. A parte boa é que eu terminei de ler ele antes de dar ele embora. Ainda bem, né? O livro é enorme, são 2.097 páginas. E é óbvio, gente, que eu não vou conseguir cobrir todas as informações daquele livro em apenas um vídeo. Afinal de contas, né, por favor. E essa nem é a ideia aqui, tá? O que eu quero realmente é te instigar para que você leia o livro. Mas é aquela coisa que eu já falei aqui antes, tá? Se você começar, não vai mais ter volta, tudo que você conhece na vida vai ser transformado, e quando você for perceber, você vai ser outra pessoa. Eu tô falando por experiência própria, porque aconteceu comigo. Mas nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar as coisas estranhas que acontecem quando você começa a ler esse livro. O nome do livro, Urântia, deriva de várias línguas do passado, línguas extintas, e ele quer dizer o seu lugar no paraíso, que, traduzindo pelos estudiosos que estudaram o livro de Urântia, isso significaria o planeta Terra. Então, Urântia seria igual a planeta Terra, que seria igual ao teu lugar no paraíso. Faz sentido? Já não tá mais fazendo sentido. Primeira parte, já não faz sentido. O livro tem 4 partes e a parte de número 1 fala sobre o universo central e outros universos, ou seja, nós já estamos tendo multiversos logo na primeira parte do livro. A parte de número 2 é composta de 25 manuscritos referentes à origem, administração e personalidades do universo local. Em particular, o universo local de Nebadon, que é o local onde Urântia está contido, ou seja, o planeta Terra está dentro de um universo principal, central, a qual eles chamam de Nebadon. É nessa parte do livro também que são apresentados os universos locais e seus trabalhos coordenados com um esquema de ascensão espiritual e progressão de diferentes ordens de seres. Ou seja, nós estamos falando aqui sim de extraterrestres. A parte de número 3 conta a história de Urântia, ou seja, conta a história do planeta Terra, mas não aquela história que a gente aprende lá nas nossas aulas de história ou até nas aulas de biologia sobre como o planeta se formou há 4 bilhões de anos atrás. Não é isso. E a parte de número 4 fala sobre a vida de Jesus especificamente. Só que mesmo esse livro, não sendo um livro religioso, ele parece um livro religioso. E eu explico. Primeiro que as religiões abominam esse livro, tá? Esse livro, ele é o livro do anticristo. Só que esse livro revela como nós, seres humanos, somos manipulados exatamente pelas religiões do planeta. É por isso que as religiões abominam o livro. O livro, segundo ele mesmo diz, ele vem para trazer uma verdade. E aí você fala, nossa, mas como assim? Que verdade é essa? Eu li o livro de Urântia e eu não considero aquilo 100% uma verdade.
Talvez você leia e você considere 100% uma verdade, mas você tem que tomar cuidado porque até o próprio livro de Urântia pode te manipular, bem como todos os outros livros e todas as outras seitas, dogmas do nosso planeta. Porém, para mim, a parte mais interessante do livro de Urântia é exatamente essa noção de que nós não estamos sozinhos no universo. O livro diz que o planeta Terra seria uma espécie de sede, de headquarter, de trilhões de outros mundos inabitados. E essa revelação teria a intenção de guiar a humanidade dentro de um processo muito revolucionário. Esse livro revela o ciclo da criação, porém de uma maneira que você nunca viu em nenhum outro lugar. Ele integra ciência, religião e filosofia, que são geralmente três coisas que não se comunicam entre si. Agora, um livro com essa quantidade de conhecimentos, quem foi o autor dessa obra maravilhosa? A resposta é: não tem um autor. E é aí que o negócio começa a ficar ainda mais estranho. Nem o livro, nem a editora do livro apontam um autor específico que confeccionou ali, que escreveu aquelas palavras estranhas. Ao invés disso, é apontado como autores do livro no plural uma série de seres celestiais que tem como missão fornecer à humanidade uma revelação religiosa atualizada. Ou seja, o que eu quero dizer com revelação religiosa atualizada? Uma atualização da Bíblia. Cada um dos capítulos é assinado por um desses seres celestiais. E ele foi escrito por uma junta, uma espécie de uma sociedade secreta. Ou seja, esse livro pode ser sim fruto de uma seita. Segundo essa sociedade secreta, segundo essa seita, essas mensagens que estão contidas no livro foram canalizadas por esses seres espirituais. Porém, existe uma história ainda mais confusa e ainda mais bizarra sobre a suposta origem desse livro. Essa história diz que em 1919, uma vizinha pediu ajuda para dois médicos de Chicago, o casal Sadler. Essa mulher estava muito preocupada com o sono profundo e com a respiração de seu marido. O casal de médicos então passou a acompanhar o sono desse cara e eles perceberam que esse tio não dormia. Na verdade, ele produzia, enquanto desacordado, uma espécie de uma comunicação com o mundo dos mortos. E segundo essa história do livro de Urântia, esse homem recebia, enquanto dormia, essas entidades espirituais, bem como aquele médium famoso Edgar Cayce. E foi então que até 1925 eles tinham conseguido juntar uma série dessas comunicações. Todas essas comunicações então foram transcritas e reveladas através da publicação do livro de Urântia. Ou seja, não se sabe exatamente se veio por esse homem, se veio por uma junta de seres celestiais ou se esse livro foi escrito por uma sociedade secreta. Só o que eu sei é que é tudo muito estranho. Qualquer que seja a origem real do livro de Urântia, temos um mistério aí, né? Porque como é que uma pessoa normal, e eu tô falando por experiência própria, como é que uma pessoa normal pode conseguir escrever aquilo que tá ali? Acho que nem a pessoa mais sábia ou mais inteligente do planeta Terra. Desculpa. Dentro do livro existem diversos mistérios separados que poderiam virar uma série aqui no canal. Tem até uma partezinha bem contraditória que conta a verdade sobre Lúcifer. Inclusive, verdade essa que se eu revelasse aqui pra vocês, eu seria excluída da sociedade. Não é que eu seria cancelada, eu seria deletada do planeta Terra. Então não vou falar, vocês leiam lá. Carl Sagan, uma vez, chamou o nosso universo de cosmos. Esse era, inclusive, o nome do programa de televisão dele. Se ele tinha intenção de falar isso ou não, eu sinceramente não sei. Mas o que acontece aqui, de fato, é que Carl Sagan, ele denominou o nosso universo como sendo uma entidade de ordem aleatória. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o nosso universo escolheu o caos para existir. Agora, como é que pode uma entidade não biológica escolher alguma coisa?
E existem milhares de culturas no planeta, religiões, seitas, canalizações e até filmes de Hollywood que parecem conhecer muito bem essas supostas verdades que existem dentro do livro de Urântia. Porque é meio que como se essas verdades que existem no livro já estivessem sendo passadas para nós, porém de uma maneira completamente homeopática. Aos pouquinhos sai uma coisa ali, uma coisa aqui, um filme, você vai juntando, quando você vai ver tudo que você já viu é representado no livro. A ideia que isso me passa é que esse livro, juntamente com essas sociedades, seitas e filmes, eles já estão trabalhando para nos acostumar para uma nova realidade que está por vir. Então, se você já leu o livro de Urântia, você sabe exatamente do que eu tô falando. Em todo caso, é muito importante que eu mencione mais uma vez aqui que as escrituras dentro do livro de Urântia não necessariamente representam a verdade. Da mesma maneira que não se tem certeza que todas as escrituras de livros religiosos retratem a verdade. Às vezes elas são verdade para uma pessoa, mas para outra pessoa aquilo não faz sentido. Só o que nós sabemos é que o que está ali naquele livro é extremamente misterioso. E essas coisas, elas me atraem. Então, como eu sempre falo para vocês, esse canal aqui, ele foi construído para ter o propósito de ser um canal de mistérios. Então, se eu vejo alguma coisa que me parece misteriosa, eu trago aqui para vocês. E se eu posso te dar um conselho de tia Carol, que já leu o livro de Urântia, é, primeiro, leia o livro de Urântia e tire as suas próprias conclusões. E como eu tinha mencionado no começo do vídeo que esse livro tinha realmente transformado a minha vida, eu vou explicar para vocês como esse livro transformou minha vida. Antes, eu me preocupava com absolutamente tudo. Sabe assim? Nossa, não podia acontecer uma coisinha mínima que eu já estava preocupada, e daí eu tinha crise de ansiedade, daí eu ficava pensando, e se? Ai, como é que vai ser? Não sei o quê. Gente, depois que eu li esse livro, eu larguei as preocupações de lado. É como se absolutamente nada importasse depois da leitura do livro. Antes eu me importava com tudo, agora eu não me importo com nada. O que aconteceu comigo? Morreu um ser vivo que tinha dentro de mim e ficou só a casca sem sentimentos? Talvez. E é exatamente por isso que eu falei pra vocês que não tem volta, tá? Porque as coisas que eu sei agora, comparadas com as coisas que eu sabia antes, são completamente diferentes. Então, eu não vou mais ficar me prolongando aqui dentro desse assunto, eu vou só recomendar mesmo que você leia o livro e que você tire as suas conclusões. Vocês me pedem há muito tempo para falar sobre o livro de Urântia, então eu trouxe aqui um resumo muito resumido para falar para vocês que é preciso abrir os olhos para enxergar as coisas que estão ao redor, tá? E ler um livro não vai te fazer enxergar as coisas que estão ao redor. Talvez ele possa te mostrar pequenos glimpses da realidade, mas para você enxergar mesmo, não é preciso que você olhe para um livro, é preciso que você olhe para fora. E olhar para fora também quer dizer olhar para si mesmo, porque tudo que está dentro é como que está fora, tudo que está em cima é como que está abaixo. São as leis herméticas, a gente não pode ir contra uma lei. Esse foi o vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de comentar aqui embaixo, Urântia vive. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Que paz!